Bom, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É a nossa primeira reunião ordinária do Conselho Diretor, o chamado CONDIR, do IFMA Campus Avançado Porto Franco. Então, inicialmente, vou fazer uma breve apresentação aqui, o material que foi postado tanto no e-mail dos conselheiros, como também no nosso grupo de WhatsApp. Então, é uma breve apresentação do que é o Conselho Diretor, fazer uma breve apresentação dos conselheiros, alguns pontos que eu achei pertinentes também do regimento interno, que já foi compartilhado com todos do Conselho Diretor, para leitura, para apreciação, e aí, em seguida, dependendo do nosso quórum, da nossa primeira reunião, haverá a deliberação, a aprovação ou não do calendário acadêmico de 2021, tá? Então, inicialmente, eu vou aqui abrir meu PowerPoint, vou compartilhar a tela com todos vocês. Deixa eu ver aqui, minha gente. Compartilhar. Qualquer problema, gente, vocês me avisam, por favor, porque quando compartilha, a tela fica meio opaca aí com algumas informações. Vou apresentar minha tela inteira logo. Às vezes dá um tilt quando a gente bota só na janela ou só na guia. Está aberto aqui mesmo só o meu PowerPoint. Vou botar a tela toda. Tá aparecendo, minha gente, a tela para vocês? Está compartilhada? Alguém dá só um ok aí, por favor. Tá, gente? Beleza. Então, vamos lá, gente. Nossa primeira reunião ordinária do Conselho Diretor CONDIR para o biênio de 2021 a 2023. Então, o próprio regimento interno do IFMA, ele define que o Conselho Diretor ele tem um mandato de 2 anos, tem algumas características específicas lá no próprio regimento interno, como, por exemplo, se o aluno deixar de estar matriculado no curso, no IFMA, Campus Avançado Porto Franco, automaticamente ele é excluído do conselho, como é o caso do Kaique. Kaique, eu acho que ele tem mais esse ano inteiro, como nosso aluno. Então, assim que ele concluir o ensino médio, automaticamente ele é excluído do conselho e tem que haver uma nova eleição. No meu caso, como diretor, assim que eu sair da direção do campus, automaticamente também sou excluído do conselho diretor, mas, a princípio, os mandatos dos conselheiros, eles têm um tempo, uma duração aí de 2 anos. Então, o nosso conselho aí, a princípio, o biênio é de 2021 a 2023. A nossa portaria, ela foi emitida no dia 13 de abril, então é a portaria IFMA Porto Franco, número 31/2021, que já foi compartilhada com todos os conselheiros. Então, apesar de hoje a gente estar fazendo essa cerimônia simbólica de posse, mas desde o dia 13 de abril, todos são oficialmente conselheiros do CONDIR, do nosso conselho diretor. Então, coloquei aí os nomes, as representações e a função de cada um. Deixa eu só aqui... Esqueci de pegar uma folhinha aqui, gente. Peguei, vamos lá. Então, o diretor-presidente do conselho diretor é o diretor do campus, isso está dentro do regimento interno. Então, Lindenberg Costa Júnior, representação é diretor-geral do campus, como presidente do diretor. Sou docente do... Tem alguém pedindo para entrar, gente. Deixa eu só sair aqui da tela rapidinho. Escutei só a zoadinha. Só um minutinho, para poder autorizar a entrar. Aí não entrou, autorizei, mas não entrou. Estranho. Enfim, deixa eu compartilhar de novo, então. Então, Lindenberg, retomando, gente, Lindenberg Costa Júnior, diretor-geral do campus Avançado Porto Franco, então tem automaticamente a função de presidente,
né? Então, eu estou na função de diretor-geral do campus hoje, mas sou professor da área de gestão e negócios, né, da área de administração. Já estou aí há praticamente 11 anos no campus, no IFMA, né, Instituto Federal do Maranhão. Como diretoria educacional, nós temos aí a professora Ana Raquel Alves de Araújo, que é docente também do IFMA, é a nossa diretora de ensino, a antiga diretora, o pessoal chamava de diretora de ensino, né? Agora é diretora de desenvolvimento educacional, e é professora da área de História do IFMA Campus Avançado Porto Franco. Nós temos aí o Patrick da Silva Gomes, como representante da diretoria administrativa, hoje ele é o nosso administrador, o cargo dele, né, de concurso público, e ocupa hoje a função de DASG, que é o Departamento de Administração e Serviços de Gabinete. E também, eventualmente, ele me substitui, né, na direção geral, quando eu estou em alguma missão institucional, eu estou ausente do campus, o Patrick ele assume a função de diretor-geral em exercício do campus avançado Porto Franco. Como representação docente, né, nós tivemos uma eleição aí, que foi uma eleição, inclusive, competitiva, né, porque nós tivemos 5 candidatos para 2 vagas de titular e 2 vagas de suplente. Eu fico muito feliz com meus colegas professores aí de terem topado o desafio, de terem participado, enquanto Raquel e Patrick, por indicações, né, por indicações da diretoria geral, os docentes eles passaram por um processo eleitoral, né. Então, como membros titulares, nós temos aí o professor Rony Carlos Magalhães Chagas, é professor da área de Economia, do Instituto Federal do Campus Avançado Porto Franco, né. Temos aí o professor Enildo Barbosa das Chagas Silva, que também é professor do Campus Avançado Porto Franco, da área de Matemática. Então, os 2 professores aí são nossos membros titulares. Como membro suplente, nós temos aí o professor Wellington Domingos Alves, que também é professor da área de matemática, veio recentemente removido do campus Grajaú, se eu não me engano, veio de Grajaú, tem pouco tempo conosco, em Porto Franco, mas já vem demonstrando muito trabalho, os alunos vêm sempre elogiando o trabalho dele, eu até aprendo muito com ele as dicas que ele dá lá do Google Sala de Aula. E a professora Vanessa Maciel Silva, né, fecha aí a nossa suplência de docente, também recente, né, Vanessa, com a gente, no campus avançado Porto Franco, da área de letras de português. Como representação do técnico administrativo, eram 2 vagas, né, mas infelizmente apenas o Lucas se candidatou para a vaga, né, de conselho diretor de técnico administrativo. Haveria, como de professor, né, 2 membros titulares e 2 suplentes, mas a princípio apenas o Lucas, que é o nosso técnico, o chamado TAI, né, e também ele hoje ocupa a função de chefe do Departamento de Ensino e Extensão. Então, agradeço muito aí meus colegas aí servidores, tanto professores como o Lucas, né, como técnico administrativo, que toparam esse desafio e se inscreveram no processo eleitoral para tornar-se aí membros do Conselho Diretor. Então, fica aqui meus agradecimentos a vocês, meus amigos. Em relação à discente, fica bem parecido com o do Lucas, né, que era 2 vagas, mas infelizmente nós tivemos, na verdade, preenchimento de 2 vagas, né, foi do Kaique, gente, da outro aluno me falha a memória agora, não lembro quem foi. A Luziele. Mas, foi quem? A Luziele da turma de Luziele, verdade. Só que a Luziele, ela ainda não tem 18 anos. Aí entra de novo aquela questão do regimento interno do IFMA, que o aluno ele tem que ter 18 anos ou mais para poder estar dentro do conselho diretor. Então, por tal motivo, a Luziele ela foi desclassificada no processo eleitoral, né? Aí ficamos aí com o Kaique Moraes Lima, nosso aluno aí do curso de Meio Ambiente. Agradeço muito também, viu, Kaique, a tua disponibilidade. Desde o começo eu vi muito teu interesse. Alguns professores me falavam, né, de ti, não sou teu professor, né, que eu não dou aula nas turmas de Meio Ambiente, mas os professores sempre falam muito bem aí de você, da tua desenvoltura, principalmente nessas questões também políticas, né, movimentos aí dentro da igreja. Então, acho que é muito importante a participação de alunos que, de fato, venham para complementar, para adicionar, porque a ideia é essa, não é apenas estar servidores aqui decidindo a vida do IFMA,
A nossa ideia aqui, de fato, é trazer também alunos e a comunidade externa, como está sendo feito aí junto com colegas de outros campos, né, que eu vou apresentar já já, e também alunos egressos, sociedade civil, né, representação sindical. Então, a ideia é essa, é de fato abrir as portas do campus avançado Porto Franco e, de fato, proporcionar também aos nossos alunos poder de voz, para que vocês tenham nos nossos debates, nas nossas reuniões, uma representação de fato legal. Então, por isso que, de início, eu gostei muito do teu nome, por conta do que os professores vão falando a respeito dessa tua desenvoltura, tá? Então, Kaique Moraes Lima aí, da representação discente, é o nosso membro aí, é o nosso conselheiro, né, do Conselho Diretor do Campus Avançado Porto Franco. Representando a reitoria, nós temos duas colegas aí do campus Imperatriz, fico muito feliz. Quando eu vi a Poliana, eu conversei um pouquinho com ela, né, no WhatsApp, não conheço pessoalmente a Poliana. A Simone eu já conhecia já de longa data, trabalhamos aí em Pronatex, de Grajaú, assim que eu entrei no IFMA, Simone, não sei se tu recorda, mas a gente teve eu representava o DER em Buriticupu, a gente teve uma viagem para Natal, era um negócio da Petrobras, se eu não me engano, né, um evento da Petrobras, e foi a minha primeira viagem, representando o IFMA, né, e aí naquele dia eu vi a Simone, cara, faladeira, e, né, proativa, comunicativa. Eu falei, rapaz, essa professora aí, ela é diferenciada, ela faz a coisa acontecer, ela movimenta. Então, assim, quando eu vi a indicação, que Carlos César, ele não me perguntou nada em relação a essa representação da reitoria. Inclusive, eu também não gostaria de participar, porque é uma indicação deles, né? É um representante da reitoria, que vai fazer parte do conselho diretor. Então, eu particularmente, poxa, se ele viesse me perguntar, eu ficaria meio sem jeito, sabe? De responder alguma coisa. Graças a Deus não veio nenhuma pergunta, né? Se eu tinha interesse de algum nome, alguma visão, alguma sugestão, né? Então, gostei muito do posicionamento do Carlos César. E aí, quando eu vi o nome da Simone, né? Então, fiquei muito feliz, porque eu sei que, de fato, participa, é proativa, é comunicativa. Então, nós temos aí a Simone Azevedo Bandeira, de Melaquino, né, como representante da reitoria, professora aí da área de informática do campus Imperatriz. E a Poliana Costa Chaves, que é TAI, né, do campus Imperatriz também. Como falei, não conheço pessoalmente, mas no WhatsApp, no pouco que a gente conversou, já percebi a proatividade também, a vontade de fazer realmente as coisas acontecerem. Então, nesse nosso primeiro contato, viu, Poliana, também gostei muito desse contato inicial e agradeço muito o aceite de vocês duas aí em fazer parte do conselho diretor. Que nós, enquanto servidores, a gente participa de tanta reunião do nosso campus, né? Cara, e aí com a questão das reuniões online, aí que a gente começou a participar mais e mais de reuniões, né? Aí vem um convite para participar de reunião de outro campus, aí a gente já fica um pouco com a pulga atrás da orelha, né? Poxa, já tem as minhas reuniões do meu campus, né? E agora eu vou ter que começar a participar de outro campus. Então, agradeço muito aí a disponibilidade de vocês, gente. Representando aí os egressos, né, que são nossos alunos que já terminaram o curso dentro do Campus Avançado Porto Franco, nós temos aí como membro como conselheira, né, membro do conselho diretor, a ex-aluna Tauane Santana Marinho, foi minha aluna do curso de administração. Além de minha aluna, ela foi minha primeira bolsista de pesquisa do Campus Avançado Porto Franco. Eu não conhecia ninguém, não sabia quem eram os alunos, né? Todos eram do primeiro ano. E aí eu sempre gostei de desenvolver pesquisa e tinha um projeto, coloquei no PIBIC, o projeto foi aprovado. Poxa, mas quem que eu vou chamar? Não conheço ninguém dos alunos, né? Não sei quem de fato ali né, que tem vocação para pesquisa. Deixa eu só fechar bem aqui, gente, rapidinho de novo, que tem alguém pedindo para entrar, para ver se eu permito, rapidinho. A Elisângela. Deixa eu permitir aqui. Pronto. Deixa eu retornar aqui de novo, gente, para a apresentação. Então, a Tauane, ela foi minha primeira bolsista do Campus Avançado Porto Franco.
não conhecia ninguém. Aí qual foi o meu critério, né? Quando eu cheguei para a Tauane, fiz o convite para ela, eu expliquei o que é pesquisa, a aluna de primeiro ano nunca teve contato com pesquisa nenhuma, né? Inclusive o PIBIC é isso, é iniciação científica. E aí eu conversando com a Tauane, perguntei para ela o que é que ela achava de pesquisa, expliquei um pouquinho, né? Tudo bem rápido. E aí ela perguntou para mim, né, professor, mas por que você me escolheu? Né? Aí eu falei para ela que eu utilizei como critério quem foi que tirou a maior nota no seletivo, que foi ela que tirou a maior nota no seletivo, no nosso primeiro seletivo. E aí meu critério foi esse, eu peguei quem tirou a maior nota no seletivo. E foi um bom trabalho, o Tawane me surpreendeu como bolsista. Como aluna, a própria nota do seletivo mostrava, né, que ela, de fato, ela teria uma boa desenvoltura no curso de ensino médio, né, técnica de administração integrado. Foi uma boa aluna, tirou boas notas e foi uma excelente pesquisadora. Fizemos um bom artigo, apresentamos ele. Então, a Tawane, quando ela fez a inscrição dela, né, no nosso site, a gente colocou o link lá do Google Forms, os egressos que tinham interesse em participar, eu fiquei muito feliz com a disponibilidade dela em participar. A nossa egressa suplente, né, representando aí, fechando aí a representação de egressos, tem a Elisângela Lopes Oliveira, foi minha aluna também do curso de agronegócios, né, Elisângela? Elisângela sempre foi muito quietinha na dela, mas pensa na bichinha que tirava nota boa. Eu falava, até brincava com ela lá, que ela era tão quietinha, né, mas aí quando a gente ia ver a nota, pensava, não vem coisa boa por aí não. Aí nas primeiras provas que a menina entregava, só notão, só nota boa, né. Então, a Elisângela e a Tawane, cara, eu fiquei muito feliz com os nomes das duas, por dois motivos. Primeiro, que realmente são excelentes nomes. São alunas exemplares, alunas que tiravam notas boas, tanto de maneira pedagógica, acadêmica, como disciplinar. Então, não tem nada que abone a conduta delas. Então, são dois excelentes nomes. Mas eu fiquei feliz também por conta da diferenciação, da gente ter um representante do ensino médio como egresso, que é a Tawane, né, do integrado, e um representante do subsequente, que é a Elisângela, do curso de agronegócios. Então, até nisso ficou bacana, até nisso casou, né? A gente tem aí dois tipos de cursos aí participando como conselheiro dentro do nosso CONDI. Como representante sindical, nós temos aí a Aldenice Vargas da Costa, né? A Aldenice, eu fui no sindicato, conversei, cheguei assim com vergonha, né? Não conhecia ninguém, tentei explicar rapidamente ali o que era o CONDI, e foi a Aldenice que me recebeu. E fiquei assim meio, né, tentando explicar, questão de pandemia, né, a gente fica até às vezes com receio de ser até bem recebido, né, que a gente não quer muito contato físico, mas a Aldenice, ela foi muito bem receptiva comigo desde o começo, muito comunicativa no WhatsApp, sempre deixou-se à disposição, né, do conselho diretor, sempre perguntava alguma coisa lá no WhatsApp, ela me respondia, e fico muito feliz aí pela disponibilidade dela em representar, né, os sindicatos da cidade de Porto Franco como representante conselheira no CONDI de Porto Franco, né, do nosso CONDI do IFMA de Porto Franco. Então, Denise, seja bem-vinda ao IFMA. É isso que, na verdade, deve ser dito, né? Vocês hoje, tanto você como Lázaro, que eu vou apresentar já já, vocês fazem parte hoje do IFMA. E aí, a nossa ideia hoje é fazer uma rápida apresentação do que é o Conselho Diretor, que é para poder também contextualizar com vocês qual é a importância do CONDI nesse contexto, né, disciplinar, acadêmico, pedagógico do nosso campus. Então, fico muito feliz aí pelo aceite, né, de vocês aí, Aldenice, seja bem-vinda ao nosso CONDI. O Lázaro, né, Lázaro Gomes Rodrigues Santos, ele é representante da sociedade civil da cidade de Porto Franco. O Lázaro, na verdade, a sociedade civil, ele é uma indicação do diretor do campus. Mas, particularmente, eu não queria indicar ninguém. Então, o que é que eu fiz, né? A minha atitude. Eu fui lá no CDL, que é CDL lá de Porto Franco mesmo, né? Eu estou em Imperatriz nesse momento, e entreguei um ofício, expliquei lá para as pessoas em que é o CONDI, e aí eles pegaram meu ofício e ficaram de me dar uma resposta. No mesmo dia, o Lázaro, ele já me mandou uma mensagem, se colocando à disposição, né, que era o presidente do CDL, é empresário na cidade de Porto Franco,
por exemplo, proprietário da Eletrosat, e desde o início também ficou muito à disposição de participar do nosso Condir. Então, a Aldenice e o Lázaro são representantes literalmente externos, né, porque os demais membros do conselho são servidores, seja de Porto Franco, seja de outros campos, né, egressos, que já foram, né, nossos alunos, mas fazem parte do IFMA, e o nosso discente. Então, o Aldenice e o Lázaro, nesse contexto todo, eles são literalmente membros externos do conselho que nós estamos trazendo da sociedade para dentro das paredes da nossa escola, que é justamente essa questão da democracia que o Condir ele quer proporcionar. Ele quer proporcionar que as decisões elas não sejam feitas dentro de quatro paredes com uma, duas, três pessoas. Ele quer proporcionar decisões de fato democráticas e que de fato possa contribuir um debate produtivo nessas decisões, né? Então, quando a gente fala assim de democracia, beleza, não está sendo envolvido todos os servidores de todos os alunos, mas nesse contexto tem pessoas que foram escolhidas, seja pela direção ou por eleição, como foi que aconteceu, né, em alguns segmentos, em algumas representações, e esses conselheiros estão representando diversas representações, né, de diversos segmentos para poder fazer essas decisões no âmbito do IFMA. Então, gente, desde o dia 13 de abril, na portaria 31, né, de 2021, todos vocês já fazem parte do Conselho Diretor do Campus Avançado Porto Franco e sintam-se bem-vindos, sintam-se abraçados aí virtualmente. E como diretor-geral do campus, fico muito feliz pelo aceite, pela participação e pela iniciativa de todos vocês estarem conosco aqui nessa árdua missão que é gerir, né, que é o que vocês também farão parte junto conosco, né, que é participar, de fato, da gestão da nossa instituição. Então, separei alguma coisa bem rapidinho. São alguns itens, na verdade, do regimento interno que eu achei pertinente mencionar, de uma maneira bem rápida. Então, a resolução número 124, de 10 de dezembro de 2018, ela dispõe acerca do regimento interno dos campos do IFMA. Então, nesse contexto, dentro do regimento interno, fala sobre o conselho diretor, né? Fala das atribuições, tem alguns artigos, tem a questão de obrigações, então compartilhei com todos vocês, conselheiros, que é justamente para vocês darem uma lida e qualquer dúvida, principalmente o pessoal que é externo, qualquer dúvida, vem conversar com a gente. Mas eu separei alguns itens para poder a gente dirimir algumas dúvidas, se for o caso, e também deixar bem claro algumas situações que eu acho que deve ser, nesse início, né, disponibilizada aos conselheiros. Então, no artigo 3, terceiro, o conselho diretor, órgão máximo no âmbito do campus, ele é de natureza consultiva e deliberativa nas dimensões acadêmicas, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar. Presidido pelo diretor-geral, tem sua organização e funcionamento definidas em regulamentos próprios. Então, como eu falei, gente, é uma questão democrática. A gente vai debater diversas situações, diversas dimensões no âmbito do campus avançado de Porto Franco. É o órgão máximo. Então, é muito importante. Como eu falei lá, eu estava muito feliz. É um marco histórico, na verdade. É histórico por quê? Porque nós somos os primeiros conselheiros de Porto Franco, do IFMA Porto Franco. Então, é um marco histórico. E, para a gente poder contextualizar algumas coisas, por exemplo, hoje está previsto, aí, dependendo do quórum, a aprovação do calendário acadêmico, que anteriormente era decidido por quem? Ou pelo diretor de ensino e pela equipe de ensino, que no campus avançado são poucos servidores, né? E, enfim, é planejado de nível estratégico, é definido de nível estratégico e é descentralizado para o plano operacional para que os professores, né, e os técnicos administrativos da educação possam executar. Então, a ideia do Condir é o quê? Primeiro, debater com os segmentos. A Ana Raquel ela vai apresentar o calendário acadêmico e, se necessário, sugestões, debates, exclusões, por parte de qualquer conselheiro, vai ficar à vontade.
É isso que a gente quer gerar esse debate. Então, não se sintam, digamos assim, não, mas eu não vou falar isso, não vou falar aquilo, muito pelo contrário, a gente vai fazer um brainstorm mesmo, é chuva de ideias, é um debate produtivo, e em consenso, nós vamos definir se isso vai ser ou não deliberado, aprovado. Né? No final das apresentações de qualquer decisão, vai ser perguntado se algum conselho, depois de todos os debates, né, depois de a gente esgotar todo tipo de debate, vai ser questionado por quem estiver presidindo a conversa, se algum conselheiro, se todos aprovam o que está sendo debatido, a demanda, que permaneçam como está. Como a gente está online, né, se não houver nenhuma manifestação, seja no chat, ou seja pelo microfone, então significa que aquela demanda ela está aprovada. Tá? Então, isso aí vai ser um debate corriqueiro dentro das nossas reuniões. Nós vamos decidir dessas dimensões. E no final, depois de esgotar todos os debates, a gente aprova ou não aprova a demanda. Um outro exemplo que eu queria aqui proporcionar é um exemplo do Campus Imperatriz. A gente está aí para receber como forma de doação um veículo Siena, um veículo de passeio do Campus Imperatriz. Eu, particularmente, estou até ainda conversando muito com a diretoria do campus se a gente recebe ou não, de fato, o veículo, que é um veículo um pouco já antigo, né? E a gente fica com receio de, na verdade, estar recebendo o veículo e ter mais dor de cabeça com questão de manutenção por parte dele. Mas o que é que a direção do Campus Imperatriz está fazendo? Eles falaram que vão, primeiro, convocar o conselho diretor, o CONDI, de Imperatriz, para que eles possam decidir e deliberar se, de fato, eles podem ou não podem fazer a doação para o Campus Porto Franco. Mas por que consultar o CONDI de Imperatriz, né? Mas eu acho que tem tudo a ver, porque, na verdade, o Campus Imperatriz ele vai se desfazer de um bem. Então, se está se desfazendo de bem, será se isso realmente é bom para o campus? Então, de fato, seria uma decisão muito autocrática por parte da diretoria se decidisse, de fato, vamos doar para o campus avançado Porto Franco. A gente não tem interesse mais nesse carro, não. Então, ele vai consultar o CONDI e, se for aprovado, o carro ele vai ficar autorizado em ata, né, em reunião do conselho diretor, a ser doado pelo campus avançado Porto Franco. Eu é que tenho que ainda analisar e conversar, tanto aí com meus colegas aqui do campus, como o diretor do Campus Imperatriz, se de fato é interessante ou não para a gente receber esse veículo, né? A gente tem que ver a primeira parte mecânica, se vai dar muita dor de cabeça ou não, enfim. É só 2 exemplos para poder a gente contextualizar esse artigo 3º. Artigo 5º. O mandato dos membros do Conselho Diretor do campus terá duração de 2 anos, como eu já falei. É permitida uma recondução para o período imediatamente subsequente, exceto para os conselheiros natos, cujos mandatos perdurarão pelo período em que se mantiverem os respectivos cargos, que é o caso meu enquanto diretor, né, do campus, como presidente, é o caso da Ana Raquel, que é a nossa diretora de ensino, e é o caso do Patrick, que não é diretor de administração, porque nós não temos a diretoria de administração no campus avançado Porto Franco, mas ele é o chefe de departamento da administração e é o meu substituto imediato, né, na direção geral. Então, esses 3 membros, eles ficam enquanto perdurar o seu mandato. Se eu, Ana Raquel ou Patrick sairmos do nosso cargo, né, que eu sou professor, Ana Raquel é professora, Patrick é o administrador do campus, então, se a qualquer momento nós sairmos dessa função, então, automaticamente também a gente perde a nossa vaga de conselheiro. Perderá o mandato o membro do conselho diretor do campus que faltar injustificadamente a 2 reuniões consecutivas, ou seja, está no regimento interno. Então, aquele conselheiro que, porventura, não tiver uma justificativa de 2 reuniões seguidas faltar, ele poderá, né, perder o mandato. Ou ter exercício profissional ou representatividade diferente daquela que motivou a sua nomeação. Como foi o exemplo do Kaique. Né? O Kaique, ele corre aí, entre aspas, o risco, né, de antes dos 2 anos de mandato que ele tem que ser, né, retirado do conselho diretor, porque deixará de ser o nosso aluno matriculado. E espero que isso aconteça, né, Kaique? Porque se isso acontecer, é porque você está crescendo e vai entrar aí na faculdade. Então, espero que você não fique os 2 anos com a gente.
Porque se você não ficar os 2 anos com a gente, é porque é coisa boa na sua vida. Os representantes referidos, né, no inciso 5º do artigo 4º, está mais para frente, né, está mais para trás, desculpa, perderão o mandato se concluir o curso ou tiver sua matrícula cancelada, inclusive por evasão ou jubilamento, sofrerem suspensão por força de processo disciplinar, o chamado PAD, né, ou tiverem sua matrícula trancada. Artigo 6º. O Conselho Diretor do campus reunir-se-á ordinariamente a cada 3 meses, ou seja, as nossas reuniões ordinárias acontecerão a cada 3 meses, então não é nada cansativo, não é nada enfadonho, então a gente não vai precisar se reunir com muita frequência, como foi o questionamento de um dos conselheiros, já me perguntou no privado, professor, mas é algo constante, é algo que vai ocupar muito meu tempo? Eu falei, não, não é algo que vai ocupar muito seu tempo, até porque no próprio regimento interno ele define que é trimestral. Contudo, poderá ocorrer reuniões extraordinárias. Então, algo extraordinário que aconteceu nessa semana, e a gente, enquanto presidente, enquanto diretor do campus, sente a necessidade de ouvir o conselho diretor. Aí o conselho diretor ele vai ser, né, convocado para uma reunião extraordinária para que a gente possa deliberar algum tipo de demanda. Então, nesse sentido, gente, as reuniões, a priori, são trimestrais e, se for necessário, nesse período de 3 meses, podem ocorrer reuniões extraordinárias. E aí está a pergunta, Raquel, aquela que a gente estava procurando. Quando convocado por seu presidente ou por 2/3 de seus membros, né? Porque, não, mas isso não tem nada a ver com quórum, não. Isso aí, na verdade, é a questão de provocar a reunião, né? Que o presidente ele pode provocar a reunião ou 2/3 dos membros podem provocar essa reunião, porque o conselho ele pode sentir a necessidade de provocar uma reunião extraordinária, sendo que o presidente, talvez alheio a alguma questão, não esteja enxergando a demanda, não perceba a demanda, e ele acaba não convocando essa reunião. Então, o próprio conselho diretor, ele pode provocar para que a reunião aconteça e traga a pauta, e a pauta seja discutida no nosso conselho. E o último artigo que eu trouxe aqui para a gente poder só deixar bem claro, né, as reuniões do conselho diretor do campus serão lavradas em atas e seus encaminhamentos tornados públicos. Então, por isso, gente, que eu não, no início da nossa gravação, eu não perguntei se todos concordam com a gravação, porque quem já é servidor do IFMA já sabe disso de praxe, né? Que todas as nossas reuniões, antes das gravações, a gente pergunta, pessoal, alguém aqui é contra a gravação? Alguém aqui se abstém, né? Se abstém, não quer, não concorda? Então, no próprio regimento interno, a gente tem que tornar público o que é que nós estamos conversando, as nossas decisões, nossos encaminhamentos. Então, uma forma da gente deixar isso público é gravar essas reuniões, disponibilizar para quem é os nossos principais interessados, que é a comunidade mesmo em geral, e também lavrar a ata e deixar a ata disponibilizada também para a sociedade. Quando a gente fala sociedade, a comunidade interna do IFE e a comunidade externa. Né? Então, de modo geral, a gente quer e deve, né, conforme o regimento interno, deixar isso público. E no parágrafo único, a redação das atas, bem como seus devidos encaminhamentos, será feito por um secretário, designado pelo diretor-geral, não se constituindo como membro do conselho. Eu coloquei essa última parte porque é algo que eu deveria ter, na verdade, designado um secretário para estar lavrando a ata, mas eu confesso para você, gente, que, principalmente quem é externo, né, que não conhece a realidade do nosso campus, nós somos poucos servidores. Nós somos poucos e nós estamos até aqui de atribuições, de comissões, né, de funções, que a gente fala, nosso cargo é professor, é técnico administrativo, mas todo mundo tem uma função, seja comissionado ou não, e está aqui até o pescoço de atividade. Então, particularmente, fiquei até meio que receoso, né, de convidar algum colega para participar de mais uma comissão, que é o que seria aqui como secretário do Conselho Diretor, né, e trazer aí mais uma atribuição para o colega. Então, a princípio, eu mesmo irei ficar como responsável em redigir as atas, né, as atas elas são todas redigidas pelo SUAP, e depois eu vou coletar as assinaturas de quem é servidor, né, a gente encaminha
pelo próprio SWAP, pelo próprio e-mail, né, a solicitação de assinatura, e quem é membro externo, eu, de alguma forma, depois aí a gente vai combinar uma forma de coletar a assinatura dos conselheiros que estão participando da nossa reunião, tá? Professor, mas como é que você vai coletar essas assinaturas, coletar não, desculpa, como é que você vai assinar, construir a ata? Nossa reunião está sendo gravada. Então, quando a gente finalizar aqui, eu pego a gravação, vou escutar um pouquinho e vou redigir na ata. E depois eu compartilho com os colegas para assinar, e depois de todos estarem, né, devidamente assinados na ata, a gente compartilha aí com a sociedade, tá? Deixa eu só tirar aqui minha tela, gente. Pessoal, nesse sentido, tudo aqui que a gente apresentou, alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar, quer compartilhar, enfim, fiquem à vontade aí de se manifestar. Não, gente. Está travando esse computador demais. Bom, então, Raquel, tu chegou a ver essa informação do quórum? Eu olhei aqui e não vi essa informação. Inclusive, essa é uma atribuição do secretário, né? Verificar a existência do quórum no início da reunião. É minha, né? Mas quando eu coloquei aqui mais para baixo, já chega as observações, a seção do colegiado de curso. Não vi se tem 2 terços, mas assim, eu tô dando uma olhada, não sei se passou batido. Eu queria fazer só uma pergunta, gente, desculpa, tá? Mas a Yamile Oliveira, eu autorizei na entrada, mas deve ter entrado por outro login. Só queria que você apresentasse, por favor. Que deve ter entrado com o login de algum parente, algum amigo, né? Boa noite. Avisar lá no grupo que esse e-mail aí do Lázaro, viu? É o quê, Kaique? Essa pessoa que está aí identificada é Lázaro Gomes, entendeu? Avisar lá no grupo no WhatsApp. Ah, tá, não entendi. Entendi. Porque eu tô fora. Boa noite, meu amigo. É Lázaro, é que eu estou usando outro telefone, tá? Eu suspeitei que era você, Lázaro. Eu suspeitei que era você, meu amigo. Mas um prazer estar participando da reunião com vocês, tá É, bom? porque aí eu tive que perguntar, porque como tá um nome diferente, né? Então, só para a gente poder confirmar se é realmente um dos nossos conselheiros. Mas beleza, Lázaro. Obrigado, tá? Tá. Boa noite. Raquel, mas eu acho que nós temos 5 horas, porque nós temos aqui 13 pessoas online, né? Então, acho que a gente pode fazer essa deliberação do nosso calendário. Então, pessoal, então, nossa primeira, né, nossa primeira reunião, a professora Ana Raquel, que é a nossa diretora de ensino, diretora educacional, né? Ela vai apresentar o calendário acadêmico para aprovação ou não do nosso conselho. Então, Raquel, fica à vontade, tá? Obrigada. Boa noite a todos e a todas, né? Eu só queria reiterar a fala do Lindenberg quando ele mencionou que hoje é um marco histórico para o campus Porto Franco, de estarmos oficializando o CONDI, o Conselho Diretor, e iniciarmos aí os debates, né, se baseando, né, na construção de uma instituição democrática, né? E aí não é uma coisa que vai ser tão fácil assim, porque é um aprendizado para todos, né? Como é o primeiro, é o início desse hábito das reuniões, né? De pensar a instituição no seu contexto em Porto Franco, né? Das suas questões acadêmicas, administrativas e outras. Estamos aqui todos aprendendo a construir a instituição democrática, né? Então, que bom. Muitos desafios, mas acho que quando a gente fala em democracia, a gente não está falando de algo fácil, né? Mas algo mais interessante aí para a sociedade. Então, eu vou começar aqui vou apresentar, tá? Aqui o calendário, tá? Compartilhar a tela, Lindenberg. Tranquilo, Raquel. Certo, então deixa eu...
Deixa eu ver onde que é que está. Ah, tá aqui. Só me confirma se está aparecendo. Ah, vai começar agora. Começou. Certo. Então, eu só queria apresentar para vocês esse calendário, que é do ano letivo de 2021. Ele foi pensado, as datas dele, a partir da nossa oficina, do calendário que nós tivemos com a pedagoga Simara, do campus Açailândia, que é um campus que está sempre nos ajudando, assim como o campus Imperatriz também. Na verdade, a gente recebe a ajuda de muitos campos e isso é muito bom, né? Ajuda a fortalecer a instituição como um todo. E nós fizemos essas datas e o planejamento que nós fizemos foi pensando em um ensino remoto ainda, porque esse calendário ele foi enviado para a Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis. Nós tínhamos o prazo aí do dia 9 de abril, e nós fizemos a data pensando nesse cenário ainda de ensino remoto, sem notícias ainda da vacina, que o governo do estado do Maranhão vai começar a proporcionar a partir de amanhã para os profissionais de educação do estado, independente de qual esfera do poder público. E então a gente pensou dessa maneira. Então, isso aqui é uma previsão. Então, pensando no ensino remoto, nós dividimos o ano em dois grandes blocos de disciplina, como se fossem 2 semestres, para que os alunos não precisem lidar com essa quantidade de disciplinas principalmente a gente falando aqui do integrado, né? De uma maneira remota, que exige um comprometimento muito maior de estar na frente do computador, e aí a gente pensou em fazer essa divisão, que é o que nós já estamos fazendo agora para terminar o ano letivo de 2020, né? Então, a gente está aqui, vai começar o calendário em abril, né? Aqui de 2021, aqui para vocês, mas nós ainda vamos terminar o nosso ano letivo de 2020 em junho, né? Desse ano, porque a gente está com o calendário atrasado. E aí, gente, eu coloquei algumas datas do Condi aqui, mas na perspectiva de que a gente sempre, né, esteja atento que nós precisamos nos reunir. Então, algumas datas eu coloquei um pouco aleatórias, até por uma questão de enviar o calendário, né? Então, não tínhamos determinadas as datas, mas coloquei aí a cada 3 meses uma estimativa de data. E a gente nem ficou muito diferente, né? Porque eu botei do dia 16 aqui e a gente está se reunindo no dia 19. E para esse início, né, a gente teve as matrículas terminaram na sexta-feira, e aí a gente tem uma estimativa, né, da chegada desses estudantes novos, dos calouros, de uma turma de administração do integrado, né, que foi a nossa oferta, né. Então, aqui, gente, a gente fez o planejamento dessa última semana, desculpa, de abril, como os primeiros encontros com as famílias, mas com a equipe de ensino já achou melhor atrasar uma semana, né? Então, o que seria nessa semana, a última semana aqui, nessa penúltima, do dia 19 ao dia 23, passará a ser do dia 26 a 30, né? Para que a gente ache que vai se organizar melhor, né? Então, nós pensamos uma reunião presencial com pais e alunos para explicar sobre a entrada no IFMA, né? Como nós temos um laboratório pequeno, laboratório de informática pequeno, dividir esses estudantes em grupos para recebê-los presencialmente, explicar o que é o SWAP, para eles preencherem a caracterização socioeconômica, que é importante para a assistência estudantil, já pensando, né, nesses editais, uma capacitação para o Google Sala de Aula para esses estudantes. Então, de maneira remota, era muito complicado pensar nisso, então vai ser também nesse dia, que também é o dia que a gente vai fazer a coleta da informação do que eles têm acesso, né, de computador, celular, e também a entrega dos livros didáticos, nesses 4 grupos. Então, o encontro pedagógico, né, e na semana após o encontro pedagógico, a aula inaugural, que vai ser apresentado o regimento, vai ser apresentado os professores, regimento disciplinar discente, né, só especificando aqui. O plano de curso que eles vão fazer, né, então, estamos pensando dessa maneira para receber esses alunos, né, para eles serem menos impactados ainda, né, de chegar numa instituição nova dessa maneira remota.
Então, no mês seguinte, nós faremos uma reunião de pais e mestres, né, já englobando isso, os calouros e os veteranos, que nesse momento, né, de abril e maio ainda estão finalizando o ano letivo de 2020, né? Vocês podem reparar aqui lá no calendário, né, as aulas são os dias em amarelo, né, inserimos os sábados para contabilizar os dias letivos, né, que ainda é obrigatório os 200 dias. Então, enquanto essa obrigatoriedade não cair, a gente não tem essa possibilidade de uma flexibilidade aí desse termo. Então, para contabilizar e não avançar muito no ano letivo, no ano de 2022, contamos também os sábados. Bom, e em reunião com os professores, numa conversa para pensarmos os vários eventos da instituição, né, a gente já fez a previsão de algumas programações. Né, então, colocamos até alguns professores já responsáveis aqui. A gente tem o evento de meio ambiente, né, que para o dia 9 e 10, né, que ainda vai ser colocado no papel, no computador, né, de como ele vai realmente ser efetivado, sob a coordenação da professora de biologia, a professora Régia. Né, aí temos em junho a finalização do ano letivo de 2020, com o conselho de classe no dia 29, e o início das férias docentes de 2021 aí, no dia 30 de junho. Né, e aí essas férias são aí 15 dias. Voltamos, os professores voltam no dia 15, né, e já com o encontro técnico pedagógico, e o ano letivo de 2021, né, para os veteranos, é o início do bloco 1, começa no dia 19. Pensamos, a comissão, na verdade, de saúde mental está programando uma oficina online, equilíbrio financeiro em tempos de pandemia, e mais uma reunião de pais e mestres, e mais uma reunião do CONDI. E aqui são datas, né, de previsão que eu coloquei, para que a gente não perca as reuniões de vista. Bom, já no início de agosto foi pensado um seminário de pesquisa e extensão para o campus, né, um seminário para os professores, os docentes e os técnicos que tiverem, né, projetos de extensão, projetos de pesquisa, para apresentarem, né, para a comunidade interna e externa do campus, né, para a gente conhecer os trabalhos dos colegas, a comunidade conhecer os trabalhos que o IFMA, a Campus Avançado Porto Franco, está em realização, né? Então, a gente tem, às vezes, uma ignorância, né, do que os colegas estão fazendo e o que poderia ser, né, trabalhos conjuntos, projetos, né, trabalhados de maneira até maior, né, se tivessem a inserção de vários professores. Então, isso pode suprir aí essa demanda. Uma palestra para o curso de agronegócio, que aconteceria aí em agosto, e mais uma reunião de pais e mestres aí já para o finalzinho de agosto. Bom, no mês de setembro foi pensado um conselho de classe que seria aí o do meio, né, durante o bloco 1, né, para que a gente pensou que não podemos fazer, a gente não poderia fazer só um conselho ao final desse bloco, quando os alunos que estivessem com alguma dificuldade já estariam prejudicados. Então, esse primeiro conselho passa a ser após alguns meses de aulas, né, mas não próximo ao final do bloco, né. Também foi planejado pela Comissão de Saúde Mental a roda de conversa bullying, depressão juvenil, né, aí inserida também no mês de setembro, uma semana de administração, né, e uma outra palestra pro curso, voltado para o curso de agronegócio, né, e aí as coordenações, da semana de administração ficariam com a professora Suziane, que é coordenadora do curso, e o professor Lindenberg, que é, né, da área de administração. E as palestras do agronegócio estão sob a coordenação do professor Pedro, né, formado em agronomia. Acho que essa é a formação dele, eu espero não ter errado aqui a informação. Bom, em outubro a gente vai realizar seguindo a programação nacional da Semana de Ciência e Tecnologia, né, que acontece nesse mês, e juntando essa programação com uma semana de informática, né, e aí a coordenação do professor João, que é professor de Sociologia, que também já foi coordenador do curso de Informática, né, que são os cursos do ensino médio integrado, técnico integrado.
e também mais uma palestra de agronegócio, né? Então, essas palestras, elas estão aparecendo aqui mensalmente, porque elas, né, foi pensado que para elas ficarem diluídas mesmo no calendário e não fazer um evento só no ano, concentrando muitas palestras, mas colocando várias vezes, dando essa oportunidade de debate, de reflexão aí para os discentes desse curso, né, que é subsequente. Mais uma reunião de pais e mestres. Novembro tem o término do bloco 1, tá? E aí corresponderia o primeiro semestre, né? Isso contando com os 100 dias da obrigatoriedade que a lei determina, né? É o segundo conselho de classe, né? Do bloco 1, o início das férias docentes, mais uma palestra também de agronegócio e um evento aí online do Dia da Consciência Negra, sob a coordenação do NEABI, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Índia-Descendentes. Bom, em dezembro a gente retorna às aulas, com o início com o planejamento coletivo interdisciplinar, né? Inicia o bloco 2, a gente pensou em um período aí de recesso devido às festas de fim de ano, mas antes dele, a reunião do CONDI, né? E uma mostra literária, também pensada aqui pela Comissão de Saúde Mental, né? Eu não especifiquei aqui, mas é a comissão que vai ser responsável. Bom, aí iniciamos o ano de 2022, né, com o reinício das aulas, mais uma palestra do curso de agronegócio, reuniões com pais e mestres, aqui em janeiro. Em fevereiro, a gente tem o primeiro conselho de classe do bloco 2, né, para analisar aí os estudantes, né, o seu desempenho durante esse período. O mês de março, né, a gente especificou a data aqui do Dia Internacional da Mulher, mas sem um planejamento se vai haver alguma programação, né, a respeito disso, isso pode ser decidido posteriormente, mas uma reunião de paz, e também uma reunião do CONDI. E a gente aqui tem em abril a finalização do nosso calendário, né, no dia 14, né, e o último conselho de classe no dia 20 de abril e o início das férias docentes aí no dia 22. E aí, já pensando nos nossos estudantes do terceiro ano, essa finalização, esse término, ele vai ser pensado de uma maneira que antecipe, né, para que eles não tenham problemática aí caso passem nos vestibulares, né, no Enem, enfim, no SISU, e precisem de uma declaração. Então, para os terceiros anos, esse término aqui, ele pode ser ele vai ser antecipado, né? A gente está se planejando para em abril desculpa, já em fevereiro, se eles já terem terminado. Ou terminarem em fevereiro mesmo, né? Então, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. O mês de maio, então, é o reinício o início do ano letivo de 22, né? Então, esse foi o que nós conseguimos, planejamos, inserimos esses eventos, tá? E aí, 2021 vai, na nossa previsão, até abril, o ano letivo de 2021 vai até abril de 2022. E aí, minha gente, se algum conselheiro tiver alguma sugestão, dúvida para perguntar aí para a professora Ana Raquel, porque principalmente para o pessoal que é externo, né, que ainda não entende um pouco aí digamos assim, a nossa vida, né, acadêmica, nós estamos atrasados, inclusive, o ano de 2020. Nossos alunos aí estavam previstos para terminar o ano letivo de 2020 em junho. E aí a professora Ana Raquel agora está retornando aí, tentando aí que os terceiros anos acelerem, né, o ano acadêmico, para a gente poder entregar certificado para que esses alunos possam entrar ainda na faculdade. Então, vocês percebam aí que o ano aí de 2021 está previsto para maio, né, de 2022, que ainda continuará atrasado por conta da pandemia. Mas vamos lá, Kaique, levantou a mão. Fica à vontade, Kaique. Olá, boa noite. Professora Ana Raquel, eu tive conversando com os meus colegas de turma, né? Eles me perguntaram muito sobre as reivindicações que eu, como discente, posso trazer aqui para o CONDI. Eles também estão né, preocupados e como será o terceiro ano, se vai continuar da mesma forma que
se deu o ano letivo de 2020, com aula basicamente o dia todo, ou se vai ser só para a tarde, ou se vai ser mais maneirado, porque para nós está muito pesado. Aliás, para todo mundo, né? Então, Kaique, só para informar para as pessoas que não sabem, né, os alunos estão tendo aula pela manhã e à tarde, então, ou seja, com turno e contraturno, porque os cursos não são de período integral aqui, né, então eles só iam para a escola um turno, e devido ao atraso do calendário, a gente colocou no contraturno também, né, para acelerar, tentar não avançar muito o calendário. Então, inicialmente, Kaique, o que a gente tem é que as disciplinas do terceiro ano, elas continuarão, do ano letivo 2001, né, correspondente para cada turma, no seu turno de origem. Mas se houver a necessidade, né, que algumas turmas precisarão, por exemplo, algumas disciplinas de 2020 que nós não conseguirmos ministrar até o finalzinho de junho, né, que é, por exemplo, professores substitutos que só chegaram em abril, essas disciplinas vão ser ministradas no contraturno, né, mas não é com essa intensidade da carga horária como a gente está tendo agora, porque a gente vai ter um tempo maior para essas disciplinas. Agora, para o bloco 2, o terceiro ano, possivelmente vai pegar também o contraturno, né, nessa previsão de término em fevereiro, para que vocês não cheguem abril ou passem o Enem e chegue o período das matrículas e vocês não terem terminado, certo? Ok, obrigado. Mas, Patrick, então, desculpa, Kaique, isso é até bom tu falar nessa tua fala, de que tu quer trazer coisas dos alunos, é isso mesmo, é isso que a gente quer. Você está como representante dos alunos. Então, qualquer reivindicação, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio de trazer, de criticar, de sugerir, de debater, porque esse que é o papel do representante do discente no conselho, é representar os alunos. Então, você está representando seus colegas. Não tenha receio nenhum de trazer algo para cá achando que pode sofrer algum tipo de represália, por exemplo. Muito pelo contrário. A gente aqui, enquanto eu na posição de diretor, eu fico feliz, como eu te falei, né? Eu fui feliz quando vi teu nome, pelo que já falaram da tua maneira de se posicionar. E é isso que a gente quer, é que realmente tu se posicione e traga dos discentes as demandas, tá? Mais alguém, gente, sobre o calendário? Alguma dúvida, pergunta, sugestão? Tranquilo? Então, fazer a pergunta que nós combinamos, né, do início, Raquel. Então, se todos concordam com o calendário acadêmico, então, por favor, se mantenham como estão. Então, o calendário acadêmico, Raquel, está devidamente aprovado pelo Conselho Diretor. Eu acho que é isso, pelo menos as nossas pautas se encerraram. Da parte aí do ensino, tem alguma coisa, Raquel? Fechou? Era só o calendário mesmo que a gente tinha para apresentar. Beleza, então. Então, acho que a gente pode encerrar aqui nossa reunião. Como eu falei, são reuniões que serão rápidas, né? Até porque o nosso campus ele é pequeno, viu, gente? O pessoal aqui é externo. Nosso campus ele é pequeno, somos poucos servidores, poucos alunos, na verdade, né? Poucas demandas. Enildo, por favor. O professor Wellington justificou que tá com cansaço, não está se sentindo bem, né? E eu acho que por isso que ele não participou da reunião. Ele chegou a justificar para mim também, né, que está aí com alguns problemas, e a Tawane também, ela justificou a ausência dela. E, então, só retomando, né, então, nosso campus é pequeno, nós temos poucas demandas, nossas reuniões devem ser bem rápidas, como foi a minha fala que demorou muito, né, que eu apresentei muita coisa, mas aí a Raquel apresentou o calendário acadêmico, a gente aprova ou não aprova, tem algum debate ou não, em relação ao que vai ser proposto, mas, novamente, agradeço demais toda a disponibilidade de vocês de estarem participando,
né, como conselheiros, o nome é até bonito, né? Conselheiros do Campus Avançado Porto Franco. E aí a gente vai conversando no nosso grupo de WhatsApp sobre qualquer tipo de demanda, informação, tá? Tanto de reuniões extraordinárias como reuniões ordinárias, né? Que são trimestrais. Nossa próxima reunião agora vai ser só daqui a 3 meses, ordinária. Mas se houver nesse período alguma demanda, a gente faz a devida convocação. Ou, se 2/3 dos conselheiros quiserem convocar alguma demanda que eu, enquanto diretor, não se manifestar, vocês também fiquem à vontade para fazer o mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus aí, uma boa semana de trabalho aí para todos vocês. Tá? Saúde para vocês também. Boa noite. Boa noite, gente.